Olá pessoal, estamos dando seguimento aos nossos estudos aí sobre a alienação. Então eu pedi para vocês fazerem a leitura do artigo 903, seus parágrafos, para que a gente possa daí compreender um pouco melhor o que traz esse dispositivo legal. Porque ele vem trazendo para nós que qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado auto pelo juiz, pelo arrematante ou pelo leiloeiro, aquela arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham ser julgados procedentes os embargos executados ou aquela ação autônoma de que trata o parágrafo 4º desse dispositivo, assegurada possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. Então ele traz esse dispositivo aí, trazendo essa situação para nós. Por quê, pessoal? Porque eles querem dar segurança para aquele ato de arrematação, para aquilo que aconteceu dentro desse procedimento de alienação judicial e resguardar esse terceiro adquirente da coisa, que só veio para ajudar a satisfação daquele crédito do executado frente ao exequente, tá? Então, uma vez assinado esse auto de arrematação, vai ser expedida então uma carta de arrematação ao terceiro, que uma vez depositando esse valor, tá, do lance, e a comissão do leiloeiro, ele torna-se o novo proprietário desse referido bem, tá? Então, para dizer para vocês que o CPC de 73, ele previa que, assinado esse auto de arrematação, tá, ela se tornava perfeita e acabada a arrematação, ainda que fossem julgados procedentes os embargos do devedor. Só que o Código agora de 2015, ele acrescentou algo. Então, ainda que sejam julgados procedentes os embargos, vem dizendo para nós até essa ação autônoma que seja proposta, no sentido de invalidar, por exemplo, o negócio jurídico, enfim, tá? Então, ele, além de manter essa situação, ele acrescentou, inovou, trazendo essa outra possibilidade também com relação à ação autônoma, tá? Então, ele previu essa possibilidade, tá, de ação autônoma justamente para resguardar o direito de defesa, mas assim, essa ideia de preservar os direitos do próprio arrematante, tá? Então, nós temos uma novidade também, porque o CPC de 2015, ele extinguiu a figura dos embargos de segunda fase. Então, antes do CPC de 73, ele trazia uma possibilidade de embargos à arrematação, de embargos à alienação, embargos à adjudicação, tá? Então, isso não existe mais essa previsão. O que temos hoje é o que está previsto no parágrafo 2º, que o juiz decidirá acerca de situações referidas no parágrafo 1º, se for provocado no prazo de 10 dias. Então, dentro dos próprios autos, o juiz vem solucionando determinadas situações que possam ser suscitadas. Porque o parágrafo 1º do 903 dispõe assim: ressalvadas outras situações previstas no Código, a arrematação poderá, no entanto, ser invalidada quando realizada por preço vil, tá? Ou outro vício, vai ser considerada ineficaz se nos for observado lá o que está previsto no artigo 804, ou seja, aquelas figuras previstas no artigo 804 não tenham sido regularmente intimadas para que se manifestem, tá? Então não vai produzir efeitos com relação a eles se não seguir aquilo que ali está previsto. Se não for resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada caução. Então, qualquer situação que possa acontecer com relação à arrematação ainda pode ser suscitada ainda para o juiz vai decidir nesse prazo de 10 dias, beleza? Diz o parágrafo 3º para nós que, ultrapassado então esse prazo de 10 dias, sem que tenha havido alegação de qualquer das situações previstas no parágrafo 1º, vai ser expedida uma carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de emissão na posse. Então, se for coisa imóvel, emissão na posse; se for coisa móvel, o ato de entrega. Aí, aquela arrematação se torna perfeita e acabada, tá? Aí, qualquer vício que surge em relação a isso agora, vai ser arguido numa ação autônoma, que é o que diz o parágrafo 4º. Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação dessa arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário, tá? Então, ele vai ser litisconsórcio passivo necessário.
Então, o eventual vício vai ser nessa ação autônoma. Então, é uma técnica justamente para conferir maior segurança e atratividade às formas de expropriação. Quem que participaria de um leilão se não tiver segurança e garantia com relação àquilo que está sendo ali alienado com relação, tá? Então, não pode o arrematante, né, em relação àquele bem que está sendo arrematado, ficar à mercê de um resultado dos embargos, a execução, ou de uma ação interminável autônoma, né, processo de conhecimento para garantir a invalidade. Pensa a situação de instabilidade, tá? Então, ao licitante interessa adquirir esse bem que foi anunciado livre e desembaraçado, tá? E ele vai dar a destinação econômica que lhe aprouver. Não se tornar o proprietário de um bem que está subjúdice, por exemplo, né? Objeto de um processo judicial. Então, seria muita incerteza, muita instabilidade. Envolve custos para não estar em segurança jurídica, tá? O que acontece é que se for invalidado essa ação autônoma, aquilo que ficar ali decidido vai ser reconhecido reparação em perdas e danos. É isso que o caput, o finalzinho do 903, vem dizendo para nós. Assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. O finalzinho do caput aí do 903, tá bom? Então, ultrapassado esses prazos de 10 dias para impugnar, resolvidas aí todas as objeções que possam ser suscitadas, entregue o bem, tá? Se for coisa móvel para a pessoa, e ele emitido na posse, né? Se for coisa imóvel, expedida a carta, né? Justamente de arrematação ali, tá? De alienação. Aí a arrematação está totalmente resolvida e concluída, tá? Então, mesmo assim ainda, o sossego dessa pessoa, do arrematante, ainda pode não terminar por aí, tá? Pode ser que numa possibilidade de ação autônoma, aí ele seja acabar, né? Acaba-se então com essa segurança dele, em aspas, não. Talvez assim, esse sossego dele seja extirpado. Por quê? Porque ele vai ter que necessariamente figurar como litisconsórcio necessário nos termos aí do parágrafo 4º do artigo 903 dessa ação autônoma que possa vir a ser movida em seu desfavor. O resultado, pessoal, dessa ação não vai afetar a validade e nem a eficácia daquela arrematação que aconteceu, tá? Ela vai permanecer, né, ela é inflexível, ela se torna efetivada, ficando apenas assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos, tá? Nos termos aí do dispositivo legal. Então, se ao final dos embargos de execução for verificado que o título não era hábil para iniciar aquela execução, a arrematação já realizada, ela vai ser preservada. Resolve-se então a situação com perdas e danos, tá? Então, o executado que, se for vitorioso lá na ação de embargos de execução ou numa ação desconstitutiva, numa ação autônoma que ele possa movimentar, ele não tem direito a receber aquele bem de volta, tá? Que foi expropriado, ele perdeu. Resta-lhe, porém, só o quê? Essa prerrogativa de acionar o exequente pelos danos sofridos, pela execução que foi injustamente recaído sobre ele. Beleza, pessoal? É justamente para garantir, né, da maior segurança a esse terceiro de boa-fé, tá? Esse arrematante que em leilão judicial aí arrematou esse bem e pagou, enfim, tá? Então é um ato jurídico perfeito, é segurança jurídica, é boa-fé que se impõe que deva ser resguardados aí desse terceiro adquirente. Beleza? É mais ou menos isso, determinando-se daí assim o respectivo registro da matrícula do bem e expedido esse mandado de emissão da posse ou de entrega daquele bem. Beleza, pessoal? Posto isso, nosso próximo assunto é sobre satisfação de crédito e enfim, tá? Eventuais dúvidas, nós vamos conversando nas nossas lives, né? Nós temos o material que foi disponibilizado para vocês. Bom estudo, sucesso. Deus nos abençoe.